Vamos tomar um cafezinho? Que eu vou te ensinar a pesquisar sobre tema de redação para o Enem. Toda semana alguém me manda uma pergunta falando assim: Márcio, eu estou querendo saber como é que eu faço para pesquisar um tema de redação. Como que eu pesquiso? Que tipo de tema? Eu leio jornal, eu leio revista, eu leio site, eu leio o que eu faço? Vejo o TikTok. Cara, vamos lá que eu vou te ensinar a fazer isso certinho. Por quê? Porque tem várias coisas importantes para você pensar dentro desse conceito de como pesquisar um tema de redação para o Enem. A parte mais fácil e errada é você cair na conversa de todo mundo e achar que, vou só pesquisar qualquer coisa que vai dar certo. Vamos ver o que está bombando na televisão, vamos ver o que está bombando no jornal, que vai ser esse o tema do Enem, cravado. Ou vou pesquisar na inteligência artificial, que lá na inteligência artificial eles vão acertar o tema e eu vou estar com esse tema pronto para fazer a redação do Enem. Ó, errou. Errou feio. Por quê? Vamos lá. Se fosse assim, no ano passado, a inteligência artificial teria descoberto, entre aspas, o tema do Enem, no ano anterior também, e por aí vai, tá? Então, assim, a primeira coisa do mundo é você não querer ficar com essa bobagem de vou descobrir o tema da redação. Não, presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer, quando você quer começar a pesquisar um tema de redação, você tem que ir para os temas do Enem. Você vai ter que estudar a banca do Enem e pensar assim, qual tipo de tema o Enem cobra e como ele cobra, beleza? Primeira coisa é essa, senão você vai cair nas besteiras de falar assim, esse ano vai cair sobre desmatamento na Amazônia, queimada no Pantanal, falta de água. Não vai ser isso. Por quê? Porque o Enem tem uma estrutura fixa e rígida de prova e 99,9% dos temas do Enem são sobre grupos sociais que estão excluídos ou sofrendo alguma forma de opressão na sociedade. Ponto. Acabou. Mas eu vi falando de eixo temático. Eu também vi, cara. E até hoje não caiu nada, entendeu? Então, assim, esquece eixo temático. Para não falar que é besteira, esquece. Não cai nessa. Faz o seguinte: pega as provas antigas do Enem e veja qual tipo de tema que o Enem gosta. O Enem adora falar sobre grupo social. O estilo da prova do Enem é sempre pensando nos grupos sociais. Olha só, 24 e 16 o Enem cobrou sobre negros. 2024 foi sobre a herança africana, 2016 intolerância religiosa e racismo. 23 e 15 foi sobre mulher. Então foi invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher em 2023, persistência da violência contra a mulher em 2015. Aí 2022, povos tradicionais. 2021 e 2019 era sobre pessoas pobres. 2021 sobre pessoas que não tinham nem a identidade, registro civil. E 2019 foi sobre democratização do acesso ao cinema. Ou seja, o cinema ele não é democrático na sociedade brasileira. E aí a gente já começa a pensar o seguinte: por que não é democrático? Quais são os problemas? Enfim, então assim, são pessoas que não têm acesso ao cinema. Em 2017 foi sobre surdos. Então você está vendo que tem essa disparidade entre eixos temáticos e o que o Enem de fato cobra? 2020 sobre o estigma da saúde mental, então é um preconceito social em relação às pessoas que têm doenças mentais. E 2018 foi sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, foi sobre o uso do algoritmo para manipular as pessoas. A gente vive isso perfeitamente em 2024, 2025 e por aí vai. Ou seja, o Enem está muito antenado, mas ele está muito antenado em temas sociais, em temas que envolvem a sociedade. Tá, mas aí você vai me falar o seguinte: e o que eu pesquiso então? Primeira coisa que você vai pesquisar é um tema social. Daqui a pouco eu vou chegar com um exemplo para você. Pesquisei um tema social. O que eu pesquiso primeiro? Lei. Você vai digitar lá no seu manual de busca assim, ó, lei sobre o assunto tal. Existe alguma lei que envolve tal assunto? Por que você tem que saber disso? Porque assim, de 2012 até 2024, vamos pôr, 90% dos temas do Enem envolviam algum tipo de lei. E quando a gente está falando
que existe algum tipo de lei, existe uma preocupação governamental sobre o assunto, não é um assunto solto na sociedade que ninguém está nem aí. É um assunto que existe um debate e um debate político, então é muito importante você pensar nessa situação. O fato de existir uma lei quer dizer que existe um debate político e um debate público sobre o assunto, o que é muito importante para a gente entender essa situação, tá? Então, assim, primeira coisa que você vai pesquisar é lei, se existe lei. Ao lado da lei, você vai pesquisar se existe alguma política pública. O que seria uma política pública? Vamos pensar, olha só. A política pública, ela não é necessariamente uma lei, ela pode ser, assim, campanhas educativas para combater tal coisa. Vamos pensar no tabagismo. Existem campanhas públicas e campanhas educativas para incentivar as pessoas a não fumarem. Além disso, no rótulo dos cigarros existem aquelas imagens e tal. Ó, vou colocar aqui. Existem aquelas imagens para você se alertar sobre o uso de cigarro. Então, isso é uma política pública. E aí você vai pesquisar em outros temas se existem outras políticas públicas e de que forma que essas políticas públicas são efetivas. Tá? Porque disso você pode tirar problematizações que eu vou falar daqui a pouquinho. Além das políticas públicas, você pode pesquisar, que eu acho o mais importante depois da lei, é dados. Você vai pesquisar dados / estatísticas sobre o assunto que você está pesquisando. Quem mais sofre com isso? Que tá acontecendo? Qual o número de pessoas que estão envolvidas nisso? Que tipo de situação que envolve? E essas coisas. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, calma aí que eu vou te dar um exemplo de um tema, vou te ensinar a pesquisar, vou te mostrar uma pesquisa e esses dados são fundamentais. Por quê? Porque os dados, além deles serem importantes para você analisar ali o grau de problema que existe naquele determinado assunto, ele vai estar na prova do Enem. Se você olhar para a prova do Enem, só não tem dados 2024, que é sobre herança africana, 2016 sobre racismo, até da intolerância religiosa em 2016 tinha, tá? 2016 foram 2 aplicações, beleza? Então, você vai ver que é fundamental que existam números na tua redação para você embasar o teu argumento. E esses números, no dia do Enem, vão estar na prova e você usa eles de uma forma muito importante. Ah, não sei usar números na redação. Vê uma aula nossa aqui, ó, que vai estar ensinando dados na redação, como escrever com números na argumentação. Tem algumas aulas na playlist de redação e de argumentação que podem te ajudar com isso. Então é muito, muito importante você pesquisar dados, tá bom? É fundamental entender isso no seu tema. Outra coisa que o Enem ama de paixão colocar em texto motivador é contexto histórico. Sim, sempre que existe a possibilidade, coloca-se contexto histórico. Para quê? Para mostrar que aquilo ali é um problema recorrente na sociedade, que existe uma história por trás daquilo que está acontecendo. Então é muito importante quando você estiver fazendo a sua pesquisa, você falar assim, vamos ver se existe algum contexto histórico sobre determinado assunto. E é muito, muito comum que exista o contexto histórico ou um contexto que envolva a situação, tá? Se você pensar no tema, vamos pegar aqui no tema se você pensar no tema da intolerância religiosa de 2016, vai ter um texto motivador que te mostra a contextualização daquilo. Se você pensar no tema dos surdos, vai ter um texto motivador, se eu não me engano era o último da prova, que fala sobre que o Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, já não me lembro mais, que criou a escola de surdos, a primeira escola de surdos, e depois vai falar que o Brasil reconheceu a Libras como uma língua oficial, ou seja, você tem ali uma contextualização de que aquele assunto faz parte da nossa sociedade há muito tempo, e isso é muito importante para você pensar na tua redação. Agora vem a parte que você está esperando, como eu crio problematizações para minha redação do Enem. E na sua pesquisa você vai começar, além das estatísticas, pensar em notícias. Notícias é muito bom para você pensar em problematizações. Vou te dar um exemplo de um tema que não caiu no Enem, mas deveria cair, que é o trabalho escravo contemporâneo, ou trabalho análogo à escravidão, como você quer falar, não importa.
todo ano existem notícias muito importantes sobre esse assunto. Esse assunto ele está aí na sociedade o tempo inteiro acontecendo. Então você vai pegar a notícia, vou pegar aqui um exemplo de que saiu esses dias, que uma senhora foi resgatada de uma casa de família, trabalhando há mais de não sei quantos anos, tá? Vou chutar aqui, mais de 40 anos. Ela trabalhava em situação análoga à escravidão na casa dessa família e ela foi resgatada. E aí você vai ler a reportagem e você vai entender, tipo, que dentro dessa reportagem vai falar que a pessoa começou muito jovem, ela não tinha noção das coisas, ela não tinha documentação, ela não tinha informação de que ainda existem trabalhos considerados escravos na sociedade, ela estava ali naquela situação, tipo, semi-analfabetismo ou próximo já do analfabetismo, sem uma informação adequada, não tinha quem recorrer, não tinha quem pedir ajuda. Então, essas coisas, quando você lê um tema, lê uma notícia, é gatilho para você puxar de argumentação na sua redação. E aí você coloca isso como uma possível tese, a falta de informação sobre aquele determinado assunto. Ou eu não sei a quem recorrer quando isso acontece comigo. Então, lógico que você não vai escrever comigo, tá? Mas não sabe a quem recorrer para pedir ajuda. Então, isso é uma tese que vai sair da tua argumentação. Junto a isso, você começa a pegar opiniões de pessoas especialistas no assunto. Não é o TikToker nem o vestibulando médio, tá? Porque eles são especialistas não, beleza? Mas assim, você vai pesquisar lá sobre trabalho escravo contemporâneo. Aí você vai ver pessoas importantes falando sobre isso. Você vai pesquisar sobre as bets. Você vai ver pessoas importantes falando sobre bets no Brasil e como que esse jogo de apostas online é um perigo para a nossa sociedade. Na hora que você fizer essa leitura de notícias e começar a pegar as problematizações, você começa a notar assim, quem mais sofre com esse tipo de situação? Quais os males que essa pessoa tem abusando do jogo de apostas, por exemplo, das famosas bets? Como que isso começou no Brasil? Como que isso começou na vida da pessoa? Como que ela se atraiu para aquela situação? Ou como que ela foi atraída para aquela situação? É outra problematização que você já vai pensando. Quais as consequências que o abuso de apostas pode trazer para uma pessoa, no caso da Bet? E aí você vai fazendo toda essa argumentação para você entender que, olha só, é muito importante, na hora que você for fazer a argumentação, toda essa pesquisa sua já vai te dar o problema completo. Problematização, as argumentações. E agora vai chegar naquela hora que você vai falar assim, tá, mas e o repertório? Gente, você entendeu que a gente fez uma pesquisa gigantesca para chegar no repertório? Eu sempre falo, repertório é o granulado do brigadeiro, não é o brigadeiro, não é a massa. A massa do brigadeiro é manteiga, leite condensado, problematização, argumentação e depois vem o repertório, tá? Não confunda. Na internet as pessoas confundem. Repertório é a parte mais importante. Não é. Você pode ter todos os repertórios do mundo. Se tiver uma argumentação ruim, seu texto não ganha nada. Fica horrível. Não vacila. Então, depois de pesquisar isso tudo, você vai pesquisar o teu repertório, tá? Vai ver se bate algum filme, se bate alguma série, se você conhece algum livro que falou sobre o assunto, se alguma teoria de sociólogo se encaixa na problematização, porque o repertório não se pesquisa por assunto, se pesquisa por problematização. Essa aí, ó, o dia que você aprender isso, você vai ter uma virada de chave na tua vida. Aí sim você vai começar a escrever igual gente grande. Porque repertório se pesquisa por problematização. Qual repertório é bom para falar de preconceito? Tal. Qual repertório é bom para falar de falta de informação? Tal. Qual repertório é bom para falar que nas escolas não tem um aprendizado legal? Tal. Isso sim é uma pesquisa de repertório para o Enem, mas isso eu vou deixar para a próxima fase. Agora eu vou te levar comigo aqui para você aprender a fazer uma pesquisa usando a inteligência artificial. Olha só, vem comigo. Aproveitei para tomar um segundo cafezinho. Você está tomando um cafezinho comigo? Vem cá comigo na minha tela do Chat GPT agora. Vou te mostrar como que você pesquisa um tema de redação pelo Chat GPT. Entrei aqui, ó. Pergunte alguma coisa. Vou perguntar para ele. E aí, beleza? Ó, quero fazer uma pesquisa sobre apostas
Bet no Brasil. Basicão, certo? Ó, ChatGPT, legislação, tá aqui a lei, tá vendo? Regulamentação efetiva ocorreu, ó, 2023, olha só, coisa recente, tá? E aqui vai ter um histórico de legislação, as apostas esportivas de cota fixa foram legalizadas em 2018, tá vendo? De apostas fixas, tá? De cota fixa é diferente de joguinho, que você fica o tempo inteiro oscilando, tá? Então aqui assim, apostei R$200, é R$200, tá bom? Isso é cota fixa, não fica oscilando. E aqui embaixo tem a fonte, ó, tá vendo? Você vai pesquisar, você tem que saber a fonte. Regulamentação, tá vendo? Ó, aqui a bandeirinha do site oficial e aqui Cronos. Não conheço esse site, mas enfim, ó. Política pública, regulamentação visa garantir a segurança de apostadores e a integridade do mercado. Olha só, segurança dos apostadores. Você pode problematizar o oposto disso, a falta de segurança que os apostadores têm com essas casas bet. É uma forma de você problematizar, não tem problema, tá? Estatísticas. Aí você vai ver aqui, ó, em 2024, 12% dos brasileiros declararam ter feito algum tipo de aposta nos últimos 30 dias. E aí você vai buscar alguma problematização. Entre junho e de 2023, ó, os brasileiros gastaram aproximadamente 68 bilhões em apostas. E você reclamando da vida aí. O povo tá cheio de dinheiro gastando, tá? Aí a política pública do outro lado aqui, ó. O governo federal tem implantado medidas para equilibrar os interesses econômicos do setor em apostas, criação de um registro de empresas legais, bloqueio de casas de apostas ilegais, restrições nas formas de pagamento, proibição do uso de cartão de crédito para apostas online, tá? Então você vê que tem políticas públicas, ou seja, o governo está de olho nessa situação, beleza? Contexto histórico, o Brasil possui registros significativos em jogo, em 46 os cassinos foram proibidos, e aí a gente volta nisso. Ó, e aqui do lado, tá vendo aqui, ó? Tem mais dados estatísticos, beleza? Notícias recentes, ó, em 2025. Mais um cafezinho? Mais contexto histórico, tá vendo? Falando do jogo lá, aí depois fala do jogo do bicho, achei que não ia falar. Jogo do bicho, assim, é o bicho no Brasil, né? Merece um assunto só sobre isso. Surgiu em 1892. Olha, pô. Ou seja, apostas no Brasil é um fato social. Pensa nisso. Quem mais sofre com isso? Jovens de 16 a 24 anos, 30% afirmando já ter feito a aposta. O dobro da média nacional. Olha só. 52% dos apostadores ganham até 2 salários mínimos por mês, indicando maior vulnerabilidade econômica, ó. Aí você clica aqui, ó. Tá vendo? Cada parte do texto é de um site. Você clica e vai ler o que esse site está falando, beleza? Então você já tem aqui, quem mais sofre com isso são os jovens que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, são pessoas que querem vencer na vida da noite por dia, né? Estão desesperados, precisando de dinheiro e tal, então entrando nisso. Aí vai ter outro contexto histórico que a gente já falou, notícias recentes, consequência na vida das pessoas, o vício em apostas, olha a problematização, endividamento, comprometimento da renda familiar, problema de saúde mental. Você já tem 3 problematizações, você já faz sua redação aqui, ó. Endividamento e comprometimento com a renda familiar já é uma argumentação, que é uma problematização. Você pode falar da falta de ensino sobre educação econômica nas escolas, por exemplo, não saber lidar com dinheiro, que é um problema muito grave. E depois você pode falar de transtornos mentais, né,
ansiedades e problemas graves que as pessoas podem ter. Aí vai falar assim, ó, aí o Banco Central observou que o aumento das apostas pressionando as finanças domésticas, deprimindo o consumo e contribuindo para as falências. Olha só que loucura! Como que seu pai faliu jogando na bet, apostando no time dele? Ó, número 6. Populações mais afetadas, classes mais baixas, particularmente D e E, são as mais impactadas. Tá vendo? Problematização. As pessoas mais pobres são as mais impactadas, que elas querem se salvar de qualquer jeito, né, do problema que eles têm de vida financeira. Tá? Aí outra problematização que você pode ter aqui, ó, a facilidade de acesso via dispositivo móvel e a promessa de ganhos rápidos se tornam essas populações mais vulneráveis ao vício em jogo. Ou seja, facilidade de acesso, né? Que é mais uma problematização. Ó, como resolver isso? Implementar a política pública de prevenção e tratamento ao vício, fortalecer a fiscalização e o bloqueio de sites de apostas ilegais, campanha de conscientização sobre o risco, limite de gastos e mecanismo de autoexclusão nas plataformas. Aqui que eu falei antes, nem tinha lido, ó. Investir em educação financeira, tá vendo? Então, se você não sabe pesquisar, aprendeu a pesquisar com essas informações que eu dei, se você é professor e tá vendo isso aqui que eu tô falando, esse vídeo, cara, é uma aula que você já tem para todos os temas do ano, sacou? Facilita a sua vida. E aí, possíveis soluções, mais ideias de proposta de intervenção, né? Educação financeira, regulação da publicidade, que é uma coisa que a gente precisa ver, né? Só você ver o Campeonato Brasileiro e coisas do tipo, apoio psicológico, limite de apostas e coisas do tipo. Olha só que interessante para você fazer uma pesquisa. E agora, eu vou aproveitar aqui, ó, que eu já fiz isso, essa pesquisa para você, e vou deixar essa pesquisa aqui em PDF e vou deixar junto uma proposta de redação sobre esse assunto das bets para você escrever. Tem aqui no link abaixo um PDF grátis. Se você escrever essa redação, você vai entrar em contato comigo pelo e-mail que está na proposta de redação. Eu deixei o e-mail lá. Você vai me mandar essa redação e falar assim, Márcio, eu vi o seu vídeo sobre como pesquisar os temas, fiz a proposta da Bet e estou mandando meu texto para você corrigir. E eu vou corrigir e vou te devolver. No mesmo e-mail que você me mandar o texto, eu vou te mandar a correção feita no tablet, bem feita. Só que é o seguinte, só corrijo redação escrita caneta preta, beleza? E numa folha de redação, tá? Escreve nessas folhas de redação, igual a minha folha aqui, ó. Vou deixar uma folha dessa em PDF, essa tá escrita, né? Mas eu vou deixar uma folha dessa, ó, 30 linhas. Vou deixar um PDF, você imprime, ou você usa a folha que você tem na sua escola, no seu cursinho, me manda essa redação que eu vou corrigir para você de graça, na camaradagem, beleza? Então, aprendeu a fazer uma pesquisa de tema de redação, lembra disso, não cai na besteira de que os outros ficam falando de eixo temático e outras bobagens. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até mais. Tchau!